Meu nome é Rogério Oliveira Guiado, e consegui viver todas as fases da tecnologia, desde a época lá do cartão perfurado, lá em 1983, 84, e aí veio o surgimento da internet em 95, 96, Java, tudo isso eu tive a felicidade de presenciar isso ao longo de 40 anos, né? Então, imaginemos daqui a 40 anos o que vai ser de nós com relação à tecnologia, né? Vivemos aí recentemente um estouro em 23 da inteligência artificial, né? Então é algo que a gente não esperava, não conhecia, ninguém sabia, ninguém acreditava e de repente o negócio estourou, né? E aí tem até algumas perguntas aqui que alguns alunos às vezes fazem para mim. Rogério, será que a inteligência artificial vai comer os nossos empregos? Será que eu não vou precisar mais programar? Eu discordo disso, tá? Eu acho que a gente tem que saber utilizar a inteligência artificial como aliado, tá? Claro que vai facilitar aí muito a produção de software, vai acelerar e tal, a gente tem esse sentimento que a IA veio para isso, né? Sempre comento com os alunos que, por exemplo, existe um sistema chamado Amadeus. Amadeus é um sistema feito em COBOL, acho que de 1980 ou 90, por aí, e controla todos os voos aéreos do mundo. Todas as rotas, todas as aerolinhas, né? Então, imagina alguém botar um IA para mexer num produto como esse. Então, até para botar pessoas para mexer num produto como esse, o pessoal tem medo de mexer, porque pode ocasionar um desastre aéreo mundial, né? Não controla o voo só do Brasil, o voo do mundo. Então, é um sistema complexo, né? Então, vamos lá. Primeiro, as boas-vindas aí, desculpe. Boas-vindas para aqueles que estão começando a programação, para aqueles que têm dúvidas se tem perfil para essa área, né? A gente tem essa dificuldade. Tem pessoas, às vezes, que vêm e fazem nossos cursos aqui, e, de repente, eles se veem se perguntando, Rogério, isso é para mim? Eu consigo superar as dificuldades do aprendizado de, por exemplo, lógica de programação? Então, aí, boas-vindas primeiro que estão começando na área de programação. Para quem tem dúvidas se essa área combina com o seu perfil, ou seja, eu quero fazer isso, eu fui preparado para resolver problemas dos outros. A vida de um profissional de TI é isso, é resolver bronca dos outros. Não tem nada muito mole aqui não. O cara vira sob pressão, tudo é para ontem, então tem que saber trabalhar sob pressão, o cognitivo tem que estar bem afinado, né? bem treinado, para a gente suportar a pressão. De repente você recebe uma atividade sexta-feira à noite, e seu patrão diz, tu estava se preparando para sair, então chegou lá um torpedo, tem que alterar determinada atividade para segunda-feira estar no ar. E tu acaba virando, eu já virei várias noites, né? Várias noites aí na minha vida profissional, passei uns 15 anos, eu sempre digo aos meus alunos, né? Qualquer profissão, né? Você formou-se, se capacitou, tá com proficiência suficiente para atuar na área, você vai passar uns 15 anos comendo grama. Eu chamo comendo grama levando lenha, né? Depois de 15 anos você começa a dizer, agora eu sou, começa a se mostrar e começa a ter musculatura para dizer, agora eu consigo gerenciar uma equipe. Foi isso que ocorreu comigo, eu passei nos meus 40 anos, 15 anos, comendo grama, literalmente, escrevendo if then else o tempo todo lá. E depois comecei a gerenciar a equipe, tive oportunidade e tal, e até hoje a gente segue aí, tá? E também boas-vindas àqueles que já tentaram aprender e travaram em algum ponto. A gente tem uma enxurrada hoje, né? Não falando mal dos cursos superiores, mas uma enxurrada de cursos EAD, né? Cursos à distância, que geralmente é um PDF, 10 minutos de vídeo e uma prova tipo teste. Está se formando, deve estar se formando, o Lucas aqui, nosso vendedor, está se formando agora em ADS, não vou dizer o nome aqui para não comprometer na live, mas está se formando em ADS e não sabe fazer um programa. Rogério, eu faço as provas, olhando o chat GPT lá e tal, não há exigência de proficiência, de você fazer na prática, do saber fazer. Simplesmente é saber responder as perguntas bonitinho. Então, você ganha um canudo, tem uma pergunta aqui também que a gente vai discutir com vocês. Então, nossas boas-vindas para vocês aqui. Eu sou esse rapaz aí, um pouquinho mais arrumado, com a roupinha de domingo aí, com a missa.
Sou CEO e fundador da Treina Recife, né? Tenho mestrado em administração, 2 especializações na área de TI e graduação em matemática, tá? Havia um doido que ensina matemática, que formou-se em matemática, eu me formei lá em 87, 88, né? É um bom tempo aí de formatura. E que está na área de informática. Aí daí a pergunta para vocês, que eu vou responder aqui também. Eu preciso saber muita matemática para entrar nessa área? Sim ou não? Às vezes, quando eu entro no Uber, de um lado para outro, e às vezes vai conversando com o motorista, e ele me questiona sempre, Rogério, eu não vou para a área de tecnologia porque é muita matemática. A gente vai ver que não é matemática, tá? Tem matemática sim, mas não é tanta matemática como a gente espera. Possuo mais de 25 de experiência, professor de linguagem de programação e de pós-graduação de algumas disciplinas de gestão aqui nas faculdades de Recife. Esse sou eu aí um pouquinho mais. Tem nossos contatos, assim que acabar a palestra, o Lucas deve ter criado um grupo, né? Ele vai botar esse PDF aqui para vocês. Você não precisa copiar nada, nem tirar foto. Se quiser tirar foto, pode tirar, né? Se tirar foto, marca a gente para ajudar a gente nas redes sociais, né? O pessoal da live aí está na ativa também. Que tipo de pessoa se dá bem com programação? Então a gente vai traçar alguns perfis e depois tentar ver se vocês se enquadram em algum desses perfis. Tem que ser aquela pessoa curiosa. Não necessariamente tem que atender a todas essas etapas, tá? Então você é uma pessoa que não curioso no sentido de ser fofoqueiro, tá? Então curioso de tentar na realidade, adoro entender como as coisas funcionam por trás das interfaces. Eu quero entender como é que aquilo funciona. Eu vou, de repente, o cliente seu conta uma história, que a gente diz, nossa vida é resolver problemas dos outros, ele vai contar essa história, e você vai ter que mapear aquela história. Em alguns momentos você vai ter que exercitar empatia, ou seja, colocar-se no lugar dele, e ver se a empresa fosse minha, se o problema fosse meu, como eu resolveria. Com que ferramentas eu iria utilizar. Então, você tem que ter um perfil também, Não é que os não curiosos não tenham isso nessa nossa profissão, mas o cara tem que ter um quê de curiosidade. Tem que ser aquele cara que se sente mal em receber uma coisa pronta pelo ChatGPT. ChatGPT, eu posso chegar para ele hoje, no prompt lá do comando, e dizer para ele, qualquer desse chat aí, o Capilote, o Copilot, ou o Gemini, ou o ChatGPT mesmo, dizer, construa uma página de web em HTML que tenha um CPF, o nome e o endereço. Ele vai lhe dar o código todo bonitinho. Mas que se você não compreender aquele código, não entender como ajustá-lo, não vai adiantar de nada. Por isso que eu digo que você tem que... Eu estou dizendo que eu sempre estou dizendo nas minhas palestras que o ChatGPT é a inteligência artificial, né? É um tsunami que está vindo por aí, você tem que surfar nele. Não pode deixar ele passar, senão você vai ser engolido por ele. Tem que dar uma pranchazinha, subir nele e sair, utilizando ele da melhor forma para aumentar a sua produtividade. Então, curiosidade é o primeiro ponto que a gente alerta que tipo de pessoa se dá bem com programação. Além disso, o cara tem que ser resiliente. Porque resiliência é conseguir tentar de diversas formas resolver alguma coisa, ter dupla abordagem em alguns assuntos, né? A gente chama aqui, tentar novas abordagens quando algo não funciona. Fazer a primeira vez, não funcionou, não desista. Faz a segunda vez, faz a terceira, faz a quarta, então tem que também ter um pouco de curiosidade e resiliência. Além desses dois, qualquer pergunta que tiver pode fazer aqui, tá? Levanta a mão aí, bate um papo aí para a gente tentar explicar a vocês, dar um nota aí para vocês. Além de curiosidade e resiliência, tá? Temos que ser criativos. Eu tenho que ter um quê de criatividade. Eu preciso produzir softwares que atendam a demanda do meu cliente. Então eu preciso aqui, pensar muitas vezes fora da caixa. Não é que, de repente, A mais B é igual a C. Então, não se foque nessa equação simplesmente. Tente refletir um pouco mais, o que é que eu consigo visualizar sistemicamente. Olha para a expressão aritmética está ali, eu vou olhar para ela e digo, o que é que eu posso fazer de melhor aqui? Então, curiosidade, resiliência, criatividade. Tá? Organização. Eu tenho que saber, eu tenho que ter eu vou falar um hábito, porque na realidade
ser desenvolvedor e você se habituar a ser desenvolvedor. Tem uma disciplina para estudar o tempo todo, uma disciplina para estar, como um curso de medicina, qualquer um desses cursos aí que a gente faz, um curso de ADS, você tem que estar sempre se especializando. Então, ó, organização, dividir grandes problemas em pequenas partes. Ter uma boa disciplina do tempo. Como é que eu uso meu dia hoje? Eu acordo de manhã, não sei o que eu vou fazer, às vezes eu entro numa atividade, emendo com outra, não consigo ter uma disciplina. Então, eu tenho que ser uma pessoa organizada, tem que ter uma cadência, né? Somente com o advento da pandemia, né? E o advento do home office, que exige de você uma disciplina, porque o carro do ovo vai passar, o cara do lixo vai bater na sua porta, o feijão da vizinha vai cheirar, você vai se levantar, vai dar fome, você está ali próximo de várias coisas, então você tem que ter uma disciplina para de tal hora a tal hora eu vou, boto um fone de ouvido, escuto uma música, se não quiser escutar uma música, deixa ele mudo aqui. Você tem que ter também um pouco de organização. Além disso, um pouco de autodidatismo. Entrar na área de programação é você ser, na realidade, uma pessoa que consegue pesquisar na internet como você resolver aquele problema. E autodidaticamente você conseguir implementar aquilo que você achou na sua pesquisa. Então, é um pouco de curioso, resiliente, criativo, organizado e autodidata. Mas não fiquem tristes, tá? Você não precisa nascer com essas características. Você as desenvolve com o tempo. Programar não é uma habilidade. Desculpa, programar é uma habilidade que você adquire, mas não é um dom, como você, por exemplo, tocar violão. É diferente. Tocar violão, além da sua habilidade, a não ser que seja um tocador de violão, de qualquer instrumento, via a partitura, né? Que você está lendo ali, está aquela cadência. Mas, nosso amigo aqui, João Resig, é que ele colocou para a gente, né? Programar é uma habilidade, não um dom. Então, eu tenho um dom para isso, é você querer fazer. E habilidade, você vai construir o seu conhecimento para ser o que você deseja ser. Tá? Tranquilo? Vamos embora. E alguns mitos. Primeiro que eu coloquei aqui, antecipei até na minha apresentação, já que eu sou formado em matemática, vem várias perguntas para a gente aqui dos alunos. Tem que ser bom em matemática, Rogério? Eu digo não. Você sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir? 4 operações? Você está pronto para entrar na área. Claro, vai ter que calcular uma média, eventualmente, um percentual. São fórmulas que você decora. Até aluno meu, que tem uma aluna minha que até é toda tatuada. A gente dá um bizu aqui na aula de lógica, de programação. E como você calcular o percentual de forma mais fácil. As pessoas, eu vou tatuar isso aqui na minha mão, no meu braço, tatuo e boto meu nome ali, vai Rogério, para ele ficar lembrando da gente aqui, tá? Então veja, matemática, você precisa pensar de forma estruturada. Chegou um das turmas nossas aqui aos sábados, um aluno, após o sábado o dia todo, ele chegou para mim e disse, Rogério, eu não consegui alcançar, porque é muita matemática. Eu disse, qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou cozinheiro. Eu disse, cozinheiro ou chefe? Eu sou cozinheiro. Eu digo, bom, se você é cozinheiro, você faz o tratamento, por exemplo, de uma carne. Você pega uma carne lá, um filé, de repente você pega um filé de 1 quilo, trata aquele filé e porciona aquilo em porções de 150 gramas. Você sabe quantas porções vão dar. Isso é matemática? É. A matemática aplicada à sua função. Então, tem algumas pessoas que têm receio de matemática, às vezes talvez não tenham sido bem preparadas no ensino médio, no ensino na base que tem lá. E, de repente, o cara se vê com a fórmula de percentual, quanto é 10% de desconto de determinado produto. Eu vou ter um aumento de 3,53%. Como é que eu calculo isso? São fórmulas, você decora isso, anota no papel, não precisa estar... Nós, desenvolvedores, não precisa estar com isso na cabeça, não. A gente tem que saber onde procurar isso. E quando vem da internet, vocês estão entrando hoje, coisa que eu não tive lá no passado, né? Eu vim ter internet a partir de 92, 93. Escada ainda, bem muito acanhada ainda, ninguém sabia para que vinha isso. A gente tinha que entregar produto naquela época. Era papel, juiz e caneta e tchau. Não tinha outra coisa, não. Ou eu fazia ou não entregava, não ganhava dinheiro na época, né?
Então, matemática é um fator que não é impeditivo se você não gosta de matemática. Não, eu não vou entrar no curso porque tem trigonometria, tem geometria, plana, espacial, esqueça isso. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Entender o problema, exercitar a empatia com o problema, como se o problema fosse seu. É meu problema, como é que eu resolvo? A gente tem até alguns enunciados aqui dos exercícios que a gente coloca para os alunos, como por exemplo, o cara tem uma banda de show, que vai fazer show lá, cobra por hora e tal, tem toda uma estrutura lá do problema, e o cara tem que entender aquele problema. Tem que ler, compreender, estruturar o problema, repartir e saber quais são as variáveis que vão entrar, vão ser imputadas no teu programa, o que é que você vai processar, o que é que você vai entregar como saída. Né? Então, matemática não é objeção. Se vocês não gostam de matemática, tem que gostar pelo menos de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Pelo menos isso aí. Se não gosta também disso, vá para a área de humanas e tal. Ou então se desafie, né? Se desafie a ser curioso. Eu quero fazer um curso, como o nosso aqui de lógica de programação, para ver se eu dou para coisa. O curso de 30 horas, rapidinho aqui você faz, para ver se você tem habilidade para isso, você quer desenvolver habilidade para aquilo. Tá? Segundo mito é coisa de gente super inteligente. É a maior mentira que tem, tá? Senão, não existiriam tantos desenvolvedores no mundo. Não tem tanta gente super inteligente no mundo, tá? Tem alguns, obviamente, da nossa profissão, que são aqueles experts como tem em toda a profissão. Mas, na maioria, é um QI mediano. Então, veja, é mais sobre a dedicação que você tem do que sobre o QI alto que você vai adquirir. Se você tiver um QI alto, melhor ainda, mas não precisa ter isso. Você tem que ter cadência, disciplina, curiosidade, resiliência, aquilo que eu falei no passado ali. Essas habilidades vão levar você ao sucesso, vão levar você ao bom desenvolvedor. Então não é coisa de gente super inteligente. Terceiro mito. Tem que começar cedo, já estou velho para isso. Eu comecei cedo, comecei lá com 18 anos de idade. Mas a gente tem alunos aqui na trena de 13, 20, 40 e até 50 anos. E por curiosidade, o ano retrasado, eu acho que foi 22, 23. Uma senhora de 79 anos, né? Chegou aqui, queria aprender lógica de programação. 79 anos, lúcida, chegou aqui dirigindo seu Corollazinho, parou o carro ali, bonitinho e tal, veio. Eu digo, veja bem, você conhece a área de tecnologia? Você conhece informática básica? Não. Ela não sabia como trabalhar bem com Windows, alguma parte de informática básica que a gente fez, direcionou ela para um curso primeiro de informática básica. Para ela entender o que é Wi-Fi, como é que se loga, quais são as preocupações que tem que ter. 79 anos, saiu daqui formada nessa área. Depois, não, acho que eu não vou querer saber mais não, porque ela tinha muita curiosidade para saber como é que funciona o sistema. Tinha curiosidade, um daqueles pontos que a gente falou no início, né? Como é que funciona o Wi-Fi? Como é que funciona um sistema? Quando eu dou enter ali, quando eu dou pau, o que é que ocorre por trás? Então, ela tinha essa curiosidade, a gente conseguiu no curso básico de informática básica, passar para ela esse conceito. Ela saiu daqui com 79 anos. Clotilde, né? Não lembro o nome dela não, mas bom. Então, sempre é hora para começar. Lembrar que Irineu Marinho começou a Rede Globo com 60 anos, né? Várias outras pessoas, nem todo mundo tem a sorte que ele teve, nem tinha o dinheiro que ele tinha na época, mas a gente consegue começar a qualquer tempo. Inclusive, tem empresas como a Flexpay, lá do Boa Viagem, que estão contratando 50 a mais. Por que estão fazendo isso? São pessoas que já são aposentadas, às vezes do Exército, que se aposentam com 50 anos, hoje é que tem, do Exército, foi da Aeronáutica e tal. E são pessoas mais estáveis. Tem um conceito bom de mercado, né? A pessoa já tem uma maturidade, sabe o que é uma fatura, sabe o que é um empenho, sabe o que é um pagamento, sabe o que é uma duplicata, tem esses termos que ele já conhece isso. E não é um cara que fica pulando de emprego o tempo todo. Ele geralmente é aposentado e quer uma renda complementar para ele. Então, tem empresas que estão se especializando em 50 a mais. Algumas outras especializando em mulheres. Outras especializando em LGBTQIA+, XPTO. Tem um restinho que eu não me lembro mais. A turma de LGBT. Então, estão se agregando no mercado, então tem espaço para todo mundo. Tá? Independente da idade. E o quarto mito que eu trouxe para vocês aqui precisa fazer faculdade para entrar no mercado?
A resposta aí é sim e não. Se você quer aumentar o seu espectro de empregabilidade, faça faculdade. Você nem faça faculdade, consiga um diploma de curso superior na área de tecnologia. Por que isso? A maioria das fábricas de software aqui de Recife, como a Indra, né? Como a Accenture, a Vanade, aí tem também a Blue, né? São empresas que têm contratos com o governo. Por intermédio de licitações, são contratados por licitações, e nas licitações os governos geralmente optam que os profissionais alocados por essa empresa para vir prestar serviço tenham uma graduação superior. Diga lá. Serve, tecnólogo superior como qualquer outro. 1 ano e 8 meses, 2 anos, não pode ser curso seriado. Tecnólogo, bacharel, licenciatura. Desses 3 aí, qualquer um deles está valendo, inclusive para concurso público. Tem aberto aí concurso público para o TJPE agora, que a gente estava vendo no edital, salário de 17 a 24 mil reais. O cara já começa a ganhar 17 mil. Ou talvez não seja para mim nesse momento agora, mas se eu passar 1 ano da minha vida me dedicando, qual é o tempo que você precisa para sair do zero, chegar a um nível de proficiência e consiga desafiar num concurso como esse? É de 6 meses a 1 ano. Não vou me pedir, porque quem disser para vocês, vai aprender em 3 meses, estou mentindo para vocês. Tá? 6 meses a 1 ano é o tempo de persistência, de adquirir curiosidade, resiliência, todos aqueles fatores que eu coloquei lá. Então, se você tem um curso superior, tem um canudo, você aumenta seu nível de empregabilidade. Mas imagine que você vai para Portugal. Tem emprego lá em Portugal. Tem vários alunos meus aqui que estão em Portugal, agora não tem nem curso superior. Eles foram pela proficiência. Entrevista primeiro, mesmo sendo em Portugal, fluência no inglês e proficiência na linguagem. O teste dele foi língua e desenvolvimento de um aplicativo lá na hora do entrevistador. Acabou-se. Como é formado, não é? O que o mundo internacional cobra de você é saber fazer. Eu sei fazer? Beleza. Mas se eu quero de redondo, eu queria ter, a gente está fazendo uma parceria agora com a Vanade, né? Encaminhamos para eles agora 5 currículos de alunos nossos, para a Vanade, temos parcerias com ela, parceria com a Blue, parceria com a Indra, que a gente sempre recomenda nossos melhores alunos para essas empresas. Não dou carteirada em empresa nenhuma, que só tem a minha empresa que eu tenho, essa daqui. Mas geralmente os alunos nossos entram com um diferencial grande lá. A gente pode dizer, o Rogério está puxando a brasa para a sardinha dele. Mas eu estou puxando cerveja. A gente não costuma iludir a aluno, tá? A empresa é formada por mim, minha esposa, Edilene, tá? A empresa familiar, tem o Lucas, que é vendedor. A gente cuida dos nossos alunos como se fossem nossos filhos. O ano passado a gente capacitou 1.350 alunos, empregamos 40 pessoas no mercado. Rogério, é muito pouco, 40 para 1.300. Mas são 40 pessoas ao longo de um ano. Quer dizer, você vê que são pessoas que venceram aquela barreira da inércia e conseguiram, agora é o seguinte, determinados, né? Um aluno, o Galamba, né? Ele chegava para mim lá fora, Rogério, quando é que eu vou estar pronto para atender o mercado? Eu digo, no dia que você sentar, até assim, ele sentar o rabo nessa cadeira aqui, e eu disse, faça um programa que leia o CPF, o nome e o endereço, e esse programa faça a inclusão, alteração, a exclusão e a consulta dos dados. Na hora que você tiver feito isso sozinho eu digo o seguinte, não é sozinho ele e ele não, ele e o mundo. A internet é aberta, como é que eu faço isso? Desde que ele faça a coisa consciente. Não vai copiar nem botar para o ChatGPT fazer isso, que ele vai lhe entregar um produto que você não vai conseguir comprovar para ninguém que você sabe. E ele, no momento que fez isso, não deu 2 meses depois, ele está empregado hoje na MV. Como desenvolvedor lá da MV, veio aqui me agradecer e tal, se não agradecer, o médico foi dele, né? Ele trabalhava com medicamentos, trabalhava com o pai, o cara já sei, né? Já tem uns 38 anos, eu acho 38 para 40, já sei, né? Eu digo, já não é tão novinho, né? Essas carinhas que eu estou vendo aqui na frente, não, mas um cara já era maduro, né? Do ponto de vista, e está feliz da vida aí. Esses 4 mitos, tá? E vocês podem estar se perguntando, Rogério, quais são as possibilidades que eu tenho como profissional de TI na área de desenvolvimento de sistemas, né?
Às vezes a gente pensa só assim, não, só deve ter front-end, back-end e teste. A gente tem outras funções também que às vezes você não tem habilidade para desenvolver, mas tem outras habilidades. Tá? Então, no ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, você tem geralmente, né, um gerente de projeto, um analista de requisitos, um designer, que faz a parte de interface de usuário, né, a experiência do usuário e a interface dele, o programador front-end e o back-end. Esse time aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O gerente de projeto geralmente é um cara mais sênior, tá? É um cara que já desenvolveu aplicações, né, ao longo do tempo, aí já desenvolveu, já passou ou já gerenciou equipes nessa linha. É um cara que gerencia projeto. O projeto é temporário e é único, possui início, meio e fim, possui um objetivo claro da sua resolução, tem uma elaboração progressiva e possui limitações de recursos. Nem todo projeto tem dinheiro assim rolando, principalmente de recurso financeiro, tá? Esse cara usa várias ferramentas, tá? As aquisições do projeto, toda a parte de gerenciamento mesmo, a qualidade do projeto, o risco daquele projeto, o escopo daquele projeto. Se o cliente, por um acaso, disse que queria uma coisa e de repente mudou no meio do caminho aquela coisa para uma coisa diferente, ele tem que ter essa habilidade de dizer, ó, nosso escopo inicial tinha isso aqui. É um cara que cuida mais da parte gerencial. Esse cara precisa conhecer desenvolvimento? Precisa. Para quê? Para não ser enrolado pelas equipes. Porque tem muito cara que começa a desenvolver e tal, pensa que o gerente é só teórico, de repente o cara conhece código, ele pode não saber exatamente construir do zero, mas ele faz a parte de, ele consegue olhar um código Java, um código Python e dizer, opa, isso aqui pode ser diferente. Então ele tem que ter essa habilidade também, tá? Na parte de integração de projeto, a parte de comunicação do projeto, tanto com o cliente quanto com a equipe interna, a parte de contratação de recursos, né? Gerenciar o tempo do projeto, isso é a pior parte que tem aqui. Tempo de projeto, muita gente tem aquela questão, o projeto de TI sempre atrasa, né? Não tem que atrasar, não. Você tem que definir o escopo correto, definir as sprints, o tempo vai acabar naquele tempo e pronto. A não ser que realmente deu algo como a pandemia deu em 2020 aqui, que a gente realmente teve que parar equipes e tal, para tentar melhorar. Então, o gerente de projeto é essa figura, que geralmente é um programador, que ao longo do tempo, passou comendo grama lá sobre o seu tempinho, passou a ganhar agora um pouco mais de alçada e está gerenciando equipes, tá? Ele usa na sua gestão o Project lá da Microsoft, o Jira, o Trello com o quadro Kanban, fazer o Gantt lá de projeto, né? Basicamente trabalha no planejamento e o gerenciamento das sprints. Hoje em dia, como é que se faz? Antigamente, não digo antigamente, na minha época, a gente sentava com o cliente, definia todo o sistema, ia para uma célula interna da empresa, definia todos os requisitos. Requisito A, B, C, D, F, G, H, tal. Ela tinha 50 requisitos. Chegava para o cliente, validava tudo bonitinho. Bom, está tudo validado? Tá. Aí eu fazia os primeiros 15 requisitos daquele projeto, né? Fazia e não entregava ao cliente porque ele não estava completo individualmente. Aí fazia mais 15, ao final, quando eu ia entregar o produto depois de 6 meses para o cliente nem lembrava o que eu tinha pedido. Então, o Scrum veio para, método ágil, né, veio para você planejar entregas a cada 15 dias. O que é que eu vou fazer para 15 dias? Eu tenho uma equipe de 3 desenvolvedores, eu vou entregar a parte de login do sistema completo em 15 dias. Você planeja, executa, entrega. O cliente já está vendo o produto saindo lá. Aí planeja os próximos 15 dias e vai assim, sucessivamente planejando. Essa é a função do cara, do gerente de projeto, tá? O segundo seria o analista de requisitos, que é um cara mais sênior, que conheça de negócio. Eu não quero implementar, eu não quero escrever if, then else. Eu não quero estar escrevendo, eu quero descrever como o programador vai escrever o programa. Então, esse analista de requisitos é uma outra função que a nossa profissão nos flexibiliza. Eu tenho lá os requisitos funcionais, é aquele que tem alguma funcionalidade, incluir cliente, gerar cliente, exibir dashboard. Então, as funções que eu vou definir. No cadastro de clientes, o cadastro vai ter os campos tais, vai ter uma tela azul, ele vai definir
vai descrever como o programador vai desenvolver aquela aplicação. Então, o cara que está num nível mais de conhecimento de negócio, tá? É um cara que já está também um pouco mais mais rodado na profissão. Ele define lá os requisitos funcionais e os não funcionais. O que são não funcionais? Qual vai ser o desempenho daquele produto? Eu quero no máximo 3 segundos. Ele me dá a resposta, qualquer clique que eu dê nele. Não dá para dar um clique lá, esperar 15 segundos para a ampulhetazinha ficar rolando e você... Não existe isso, né? Disponibilidade, tem que estar disponível o tempo todo. Segurança, entregabilidade. Como é que eu vou entregar o produto? Então, eu tenho que definir no papel. Às vezes não entrou ainda, desenvolvimento não entrou até agora. Entrou o gerente de projeto, negociou com o cliente, definiu o escopo, vai para o analista de requisitos que define todos os que ele chama de histórias. Todas as histórias que terão que ser desenvolvidas, tá? Naquela sprint. Naquelas 2 semanas, naquelas 3 semanas, e pode ter sprint de 2 semanas, 3 semanas, de 1 mês, depende da capacidade do time. Esse analista de requisitos usa ferramentas também, né? Como o Redmine, o Montes, o Gira, o OpenProject. Aqui ele vai definir por escrito mesmo, que deve fazer isso, tá. Não é para vocês lerem não, depois você pode até dar uma lidinha aí, mas tem a descrição de uma determinada funcionalidade feita aí no caso do Redmine, que o desenvolvedor vai pegar isso, vai ter que ler, vai ter que estar inteligível no ponto que você consiga ler e entender. Não dá mais aquela história como na minha época, o cara pegava um jaquetezinho, um pedaço de papel amarelo, não tinha papel amarelo na época, era um pedaço de papel rasgado, escrevia qualquer coisa, ó, desenvolve isso aí. Você tinha que dar seus pinotes e sair do outro lado. Hoje em dia você recebe o melzinho todo aqui, bonitinho, na chupeta, você dá teve proficiência para entender, compreender e implementar. E tem o auxílio de algumas ferramentas aqui que você pode utilizar. Além disso, antes do desenvolvimento, passou o gerente de projeto, definiu o projeto, definiu o escopo, o analista de requisitos definiu a história de todos os requisitos daquela sprint. Veja, eu não perca meu tempo hoje definindo os requisitos de toda a projeto. Eu defino que nesta entrega eu vou entregar login e cadastro de clientes. Então, eu defino as histórias do login e do cadastro de cliente. Aqui é bonitinho. Então, esse pacote vai ser entregue em 15 dias. Aí entra o designer. O designer é o cara que faz o desenho da tela. O designer vai dizer quais são as cores, vai utilizar como se fosse o arquiteto, né? Chegou nessa sala e disse, ó, aqui é bom que seja cinza, ali é azul royal, aqui o teto é branco. Ela levou a concluir isso aqui, não sei, talvez o azul, para ser uma cor diferente e tal, para não ofender o metalismo. Mas o design vai fazer isso, né? É uma profissão que vai ter a parte de preocupação com a experiência do usuário e com a interface, a parte de interface de usuário que vai utilizar. A boa prática manda hoje que sistemas web você dê no máximo 3 cliques para chegar onde você quiser fazer qualquer coisa. Não é como aqueles sistemas antigos, você clicava aqui e saía deixando aquela rede para saber como deveria fazer essa parte. Boa noite. Não é mais essa parte. Boa noite. Não é mais antigamente, hoje em dia, você com 3 cliques, você tem que chegar no ponto que o cara quer fazer. Então, o cara quer, por exemplo, cadastrar um cliente, está lá no menu aberto. Então, tem que dar um clique, chegou no cadastro cliente. Então, isso aqui o X e o X faz, tá? Define o que é o sistema, o que não é, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, tá? E aqui ele consegue definir, né? A descoberta, usando a empatia, ele vai conversar com o cliente tentando entender se vai ser um mobile, se vai ser um desktop, se vai ser uma tecnologia híbrida que vai rodar em qualquer dispositivo ou não. Aqui a parte de como podemos delimitar o escopo. Todo produto tem que ter seu limite fechado naquele projeto. Não dá para dizer, ó, começa aqui e não sei quando acaba. Gerar ideias, chama de toró de ideias, é um brainstorm. Você começa a discutir com o cliente. Ó, vamos contar a historinha, como é que seria? Não, o cara vai pegar, vou desenhar um Uber, por exemplo. O cara vai chegar lá, escolher um automóvel e tal, ele vai escrevendo o que é que ele quer, e o cara vai desenhando aquelas telinhas, aquela telinha do Uber, do Instagram, Facebook, do sistema que você utiliza hoje, né? Não foi feito assim a esmo, né? O cara teve o porquê daquele botãozinho tá ali, tá? Então, tudo quem cuida disso é o designer. Não entrou ainda programação nenhuma. Nem desenvolvimento, front, nem back, tá?
Esse cara usa uma ferramenta chamada Figma, atualmente é a ferramenta mais utilizada para prototipação de tela, faz a prototipação de todas as telas do seu sistema, entrega pronto para o front-end. Ele já sabe que nessa tela aqui de cadastro vai ter essa coluna, vai ter a foto do cara, vai tem. E se for na versão mobile, vai ser assim, essa tela vai ser assim na versão mobile. Essa tela ali é um dashboard, né? Então já desenha todas as telas, mais uma vez ressaltando, daquela sprint, naquele momento que o cara vai precisar entregar em 15 dias. Então, o que é que eu faço? O projeto está definido, os requisitos eu defino o que é que vai cair naquela sprint, login e cadastro de clientes, como está aí. Tem uma equipe lá de 3, 4 pessoas, né? E aí o design vai desenhar tudo isso aqui. Depois disso pronto, eu já tenho a vida do meu produto. Já valida, inclusive, com o cliente. Olha, é assim mesmo? Porque qual é o maior custo hoje no desenvolvimento? Chama-se retrabalho. Você quer entregar além ou aquém daquilo que o cliente pediu. Você está entregando além ou aquém, o cliente vai reclamar. Não é isso que eu queria. Então, se não é isso que ele queria, ele vai mandar você voltar para a sua casinha e aí refazer aquilo, coisa. Muitas vezes, ao refazer, você tem uma série de efeitos colaterais, inclusive custos, né? Então você tem que ter esse cuidado de validar cliente, as telinhas, você é assim, tá ok? Tá. E você tem que entregar as telinhas assim. O cliente assina o documento de requisitos, que é assim, assina o documento de desenho, aqui ele vai estar a tipografia, a cor, a iconografia que vai utilizar, como é que vai ser o menu, se recolhe ou não, aqui tem o nome do usuário, tudo isso aqui está pré-definido antes de eu escrever uma linha de código. Tá? Tá ficando claro para vocês? Eu tenho um gerente de projeto, análise de requisitos, designer. E aí chegamos aí ao programador front-end, que é o cara que vai... A arquiteta me entregou essa sala aqui em 3D, dizendo as cores e tal, e eu contratei pintor, eletricista, para deixar essa sala do jeito que está, para realizar o projeto. Esse pintor, eletricista, encanador que precisei aqui dentro por acaso, o gesseiro, esse cara é o front-end. É o cara que vai fazer aquelas telinhas que a gente viu ainda agora aqui, tá? Serem realidades, elas passarem a funcionar. E para o front-end, como eu disse a vocês, só relembrando, né? O analista de requisitos, por exemplo, disse lá, construir uma página HTML com CSS e JavaScript para criar uma tela contendo o cadastro de clientes com os seguintes campos. CPF, que é numérico, de umas posições, nome do texto, nome é texto com 40 posições, e idade, 2 posições numéricas com 2 posições. Além disso, coloque 2 botões, salvar e sair, né? Sair e salvar. O analista de requisitos fez isso, o designer fez isso. E aí vai chegar o front-end e vai implementar o código, transformar aquela especificação que estava lá nessa telinha aqui, que já é uma telinha já montada, com o botão sair e salvar, onde aqui eu tenho a descrição do código que ele vai ter que escrever. E normalmente esse código já vem, ele não tem que estar pensando qual é a cor que vai botar. Inclusive aqui ficou um pouco diferente, ele botou até uma cor diferente do que estava lá na... Aqui os 2 botões eram azul, tá? Ele foi até teimoso, botou cor diferente lá. Para ele ser fiel, por isso que tem o pessoal do QA, né? Que é o Quality Assurance, o gerente de qualidade, o testador. O testador, o design definiu o quê? Definiu assim, o botão salvar e sair do lado esquerdo, azul. Aí o desenvolvedor, quis ser bonitinho, botou o botão do lado direito, vermelho e verde. Isso não passa para o seu de qualidade. Então, nesse momento de 15 dias, de 21 dias da sprint, todos esses profissionais são envolvidos, tá? O que ele faz aqui é simplesmente construir as telas. Construir as telas e dar vida a cada uma das telas. Dar movimento, por exemplo, validação de dígito verificador de CPF. Escolha de uma determinada lista, né? Um drop-down list, que ele vai escolher lá o que ele vai ter naquela lista, por exemplo, lista de estados, capitais e tal, né? E ele tem o quadro de qualidade no final, vai entrar para ver se está de acordo com o requisito e está de acordo com o que o designer e o analista de requisitos colocou. Dando ok, front-end está pronto. No front-end eu vou utilizar essas ferramentas, tá? HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript.
E posso usar também alguns frameworks, né? O que é que eu digo aos alunos nossos aqui? Aqui você aprende a carregar pedra. Aqui você é apresentado a um carrinho de mão. Com essas ferramentas aqui você ajuda, acelera os seus movimentos. Então porque tudo que um computador roda num browser ou roda no teu celular é HTML, CSS, JavaScript. Tudo que a gente chama até que ele cospe para a tela é puramente HTML, CSS, JavaScript. Mas eu posso utilizar bibliotecas ou frameworks como React.js, React Native, que é a produção de sistemas para mobile, tá? Angular, Android para iOS, ou Vue, né? São os 3 frameworks mais utilizados pelo mercado. Mas esse framework, na hora que eu construo o meu programa com Angular, utilizo o Angular, na hora que ele vai jogar para o browser, ele vai jogar HTML, CSS e JavaScript. Então, se eu aprendo a programar de forma raiz, se eu tenho a curiosidade, como é que isso aqui funciona? Você pode chegar para o chat GPT e dizer, gera para mim aí uma aplicação com Angular que tenha isso, esse campo. Ele vai gerar para você, você vai olhar e eu faço o que agora? Você tem que entender cada componente daquilo, o que é que faz, e implementar. Então, as ferramentas que o front-end utiliza é isso daqui, complementadas por essas bibliotecas ou frameworks. Tá? Eu falo framework, o Angular é um framework, React e Vue são bibliotecas. Qual a diferença de um para outro? Um dá mais facilidade que o outro, mas no bojo são todos iguais. Feito o front-end, construído aí, a gente vai agora para o que é que o back-end vai fazer. Então, o back-end, por exemplo, né, ele vai ter uma camada de separação aqui. O front eu tenho aqui a parte de mobile, o browser lá do mobile, aplicações nativas no próprio app que rodam lá offline, né, no meu celular, ou aplicações que rodam no meu desktop. Essas aplicações, na hora que o cara recebe o botão lá, gravar ou sair, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar uma API, é um centralizador que recebe os dados desse front-end, e aí vai sim, a partir das suas, a gente chama lá das suas rotas, né? Seus endpoints que tem lá, ele vai fazer a persistência dos dados, fazer a inclusão, alteração, consulta, ou outro serviço que era necessário. Então veja que tem 2 camadas aqui, a parte do front-end é daqui para lá, e o back-end daqui para cá. Rogério, hoje é melhor ser back ou ser front, né? Uma relação assim proporcional. As empresas, hoje ele deve ter em torno de, se eu tenho 10 funcionários desenvolvedores, eu tenho 2 front e 8 back. Então o back tem muito mais trabalho. Porque o front-end, em tese, já pega a telinha toda bonitinha, toda pronta e tal, só vai fazer a implementação. Claro, não estou desmerecendo a função do front-end, tá? E cada vez mais as empresas estão optando por desenvolvedores full stack. É o cara que bate o escanteio e corre para agarrar o gol. É o cara que faz o front e o back. O mercado de trabalho está focado hoje. A Vanad me pediu, semana retrasada, finalzinho do mês de junho, retrasada ou passada. Rogério, eu preciso de 5 pessoas boas aí do teu curso. Manda para mim. Sentamos com os alunos, preparamos o currículo dele, enaltecemos o projeto, tem toda essa parte de orientação profissional que a gente faz também com os nossos alunos, né? Preparamos, mandamos 5 currículos para a Vanad avaliar. A Vanad, quem não conhece, é o braço rico da Accenture. A Accenture é uma empresa, uma grande fábrica de software aqui de Recife, né? E a Vanad é um braço mais elegante, um braço mais... E por que eles nos procuraram? Porque nos últimos 6 meses, as pessoas que eles contrataram lá tinham feito cursos aqui. Então, despertou a eles a curiosidade de saber o que é treinar Recife. Né? O que é esse cara que está aí tentando capacitar as pessoas desde 2017, que a gente vem na pisada. Né? A gente acredita que a capacitação, nossa missão é capacitar e incluir no mercado. É sempre assim. A gente tem a maior felicidade minha na hora que o aluno chega aqui, Rogério, estou empregado. Eu digo, vamos tomar uma. Você paga, já, no primeiro salário, traga um whiskyzinho por ver aqui, mas não traga whisky menor de idade, não, de 18 anos para cima, para não ter problema aqui com essa brincadeira que eu faço com os alunos aqui. Então, vê lá, imagine que o back-end desse cara aqui, o analista de requisitos,
pediu para ele gerar uma telinha que tivesse um ID, um identificador e o nome de um aluno. E aqui ele botou 3 botões: criar, atualizar e excluir. Isso é front-end. Front-end deixou isso aqui pronto. Com a possibilidade, na hora que eu apertar criar, ele vai chamar uma função, vai chamar uma API e vai fazer a criação, vai fazer a inclusão no banco de dados. Na hora que eu mandar atualizar, ele vai buscar as informações e criar lá. Então, com isso, ele desenvolve o que a gente chama de endpoints. É isso aqui, tá? Pode aparecer grego para vocês isso aqui, mas veja, é algo que a gente consegue aprender. Eu não estou querendo aqui empurrar de goela abaixo, porque é algo que você tem que ter a persistência. No caso aqui está sendo a implementação de várias APIs, né? De uma API, aliás, que tem vários endpoints. Então, ó, aqui, o método put aqui, né? É o que atualiza os dados. Aqui está em Python, tá? É uma API em Python. Aqui está a parte do post onde ele cria um novo item. Aqui ele faz a atualização, pega o dado anterior e atualiza. Aqui ele faz a leitura dos dados e aqui ele exclui. Aqui não tem ninguém desenhando antes para você simplesmente implementar aquilo que está desenhado. Ali é você com você mesmo. Vai ter uma historinha que ao clicar no botão tal, o programa deve se comportar, validar isso aqui, ver se tem, se for um e-mail, se tem um arroba, se não tem e tal, faz a crítica. Essa crítica de tela geralmente é o front-end quem faz, tá? E aí você entra, chama a API, e essa API faz. Então veja, uma única telinha dessa eu consigo ter 3 APIs. Então já dá a impressão para vocês que o back trabalha muito mais do que o front, tá? Mais uma vez, não estou desmerecendo o front, tá? Front tem sua importância, que sem ele a gente não roda. E o cara que trabalha só em back, ele não tem front. O front dele simplesmente é imaginário. Então a aplicação para ser completa tem que ter o front e o back. E aí as ferramentas que ele utiliza para o back-end, hoje em dia, Python, Node.js, Java, C#. Ferramentas que ele utiliza com seus frameworks que facilitam a utilização. Rogério, o que é que eu devo aprender hoje se eu vou entrar nessa área de programação? Se a gente está falando em Norte, Nordeste e Europa, a gente está falando em Java. Se eu estou falando Sul, Sudeste, Brasil, Estados Unidos, eu estou falando em C#. Então, se eu quero produzir para a Europa, sugiro que comece a aprender Java. Tá? Apesar de que essas duas linguagens, o que é o Java? O Java é a linguagem da Oracle, que desenvolveu uma linguagem. Você não paga uma arruela para usar essa linguagem. Tá? Você não gasta dinheiro para utilizar. E a Microsoft pegou essa linguagem, fez um pouquinho parecida, melhorou pouca coisa e disse que o nome é C#. Mas se você aprender uma, você aprende a outra. Com a vantagem de que esse cara aqui tem um framework, tem uma telinha lá, uma IDE que a gente chama, né, que é o ambiente de desenvolvimento, é bem potente, melhor do que o Java, tá? Então ele ganha em alguns casos. Por que essa segregação, Rogério? Porque o mundo cresceu assim. Java, Norte e Nordeste, Europa, Sul, Sudeste e América do Norte, né? E o Python, Rogério? O Python agora não tem ainda uma delimitação geográfica, a linguagem bastante simples, bastante potente. E o Node.js também, o JavaScript para back. Tá? Então você tem também 2 linguagens que estão despontando aí. Esse cara está tomando um pouco do mercado, mas do ponto de vista de sistemas corporativos, ainda são desenvolvidos outros sistemas de grande recurso e tal, de transacional, Java e C#. Tá? Nada que eu possa desenvolver com isso daqui. A gente estava discutindo até lá fora, um cliente nosso, que a gente tem a parte de fábrica de software da gente também aqui, que a gente apoia como irmão mais velho de empresas e startups. E lá está sendo desenvolvido Python com Django, e para o back, e o front com o React. Então ele usou 2 tecnologias aí, e toda a parte de IoT, né, de sensoriamento e tal, sensores de gás, de CO2, de oxigênio, de presença, toda a parte de sensoriamento, foi feito em Python e Django. Por que foi feito em Python, Rogério? Porque cada sensor desse, ele gera a cada 30 segundos uma medição no banco de dados. Eu imagino que eu tenho um frigorífico gigantesco, que tem 10 freezers, cada freezer desse tem um IoT lá dentro, e a cada 30 segundos, cada um bichinho daquele gera uma medição, temperatura tal. E tem todo um dashboard aqui para alertas e tal. Então a base de dados desse produto é muito extensa.
E o pessoal queria fazer predição, utilizar IA ao final da coleta de todos esses dados para fazer predição. Olha, se o comportamento do teu sensor está assim, possivelmente essa câmera frigorífica vai pifar em algum dia aí. A gente está no momento agora de ajudar essa empresa, que é a Bizu, na parte de inteligência artificial. Então, a gente está entrando nessa fase agora, o sistema já está rodando aí em algumas empresas aqui do Recife. Esse é o papel do back-end, conhecer algumas dessas linguagens. Rogério, tem que conhecer todas as 4. O que é que eu chamo de dizer aos meus alunos? Rogério, conheça uma verticalmente. Mergulhe em uma, seja bom naquela linguagem. E nas demais você conheça horizontalmente. Já sabe, se alguém te perguntar, tu é bom em Java. Qual é C# que eu conheço? Coisa que em 2 semanas você pegando o material lá, você vai desenrolar ligeiro. Python é mais fácil do que Java, do ponto de vista da sintaxe, né? É menos verboso, que a turma chama aí, tá? Porque tem muito verbo e tal, tem ponto e vírgula, tem um série de cacoetes aí que cada vez se irrita e se arreta com Java, mas é isso aí. Bom, então esse é o papel do back-end. E aí, só para ressaltar aquela imagem que tinha lá, né? Eu tenho aqui aplicações, apps, na web lá, ou no meu celular, que consomem um servidor, onde aqui tem APIs, que vão fazer a parte de inclusão, alteração e exclusão, a parte transacional no banco de dados, ou armazenamento de arquivos, né? E onde é que entra, Rogério, o cientista de dados, né? É uma figura também que a gente não falou aqui. A gente também tem outro curso aqui do Zero Cientista de Dados. Esse cara vai pegar isso aqui, ó, rodar algoritmos de inteligência artificial e começar a fazer predições e inferências em cima de uma base transacional. Geralmente tira-se uma cópia dessa base, você começar a consumir dados aqui, enquanto esse cara inclui, vai degradar a performance aqui. Eu vou ter lentidão nesse produto. Então a gente pega essa base, copia para outra base, roda algoritmos de inteligência artificial para dele dar previsibilidade, previsões, inferências, e começar a tentar trazer conhecimento de uma determinada base, né? Como eu sempre falo, o caso aqui do Walmart, em 96, e ele observou, 96, eu acho que é da época do Bom Clube, tu deve ter pego. Teus cabelos brancos devem ter pego do Bom Clube aí. E ele começou a observar que todas as pessoas do sexo masculino que levavam fraldas na sexta-feira de noite, levavam também cervejas. A mulher ligou pro cara e disse, ó, traz a fralda, o menino acabou. Aí o cara, pô, já que eu vou ficar em casa mesmo, vou levar uma cervejinha para tomar em casa, né? E o que é que eles fizeram? Colocaram a gôndola de cerveja ao lado das fraldas. As vendas subiram. Ou seja, inteligência artificial, ou inteligência de negócio, inteligência de dados, não é juntar macarrão com queijo ralado. É juntar fralda com cerveja. Então, veja, isso foi em 96, tá? Não existia nem internet, estava ainda assim. Isso deve ter sido feito com na época, algum software lá, não sei exatamente, mas a gente tem esses artigos aí na internet. Então, o cara de dados vai entrar aqui dentro. Tá? Não se envolve com essa parte de cá. Também é back-end. O cara de dados também é back-end. Tá? E o cara de segurança, que é outro curso que a gente tem aqui, ele vai ver se tudo isso aqui está seguro com relação à possibilidade de invasões. Então, você tem um cara que desenvolve o curso da gente que faz o full stack, que ele faz justamente a parte, tanto front quanto back, né? É um projeto de 8 meses aí, onde cada disciplina ele vai ajudando a você construir lá o teu produto. Então, cada disciplina acabou, essa disciplina tem que contribuir, o que é do meu projeto? Com isso, chegou. Então, cada disciplina vai montando, no final você tem um projeto que é seu. O projeto que é seu, você vai botar, gera seu portfólio lá bonitinho para você. Eu tenho um produto feito, tá? Aí é só aquela escala que ele colocou do front e do back, né? Sem nenhum demérito ao front, mais uma vez, mas a parte do back é muito mais profunda, tá? Você precisa estar... Inclusive a parte de dados está aqui dentro. E aí como se descobrir dentro da tecnologia? Vocês têm que perguntar a si mesmo, né? Para você entrar nessa área de tecnologia, de desenvolvimento de sistema, né? Prefiro criar interfaces ou trabalhar com lógica e dados, né? É uma pergunta, né? Gosto de ver o visual ou entender como tudo funciona. Aqui tem a parte de front e a parte de back, né? Tenho mais interesse em criar, testar e analisar.
Então, você tem que ver o seu perfil, onde é que está o seu perfil nessa. A gente ajuda no curso de lógica de programação com o Python que nós temos aqui. A gente escuta o aluno, então é um curso de 30 horas, a gente escuta o aluno, conversa com o aluno, tenta perceber qual é a tendência dele. Cara, tu é mais front, é mais back, ou tu vai para o full stack? Não, tu é melhor, tu é muito observador, tu vai para o segurança. É melhor tu. A gente tenta entender a realidade do aluno, tá? Sem forçar a barra para que ele entre em algum curso que ele não precise ter. E a gente perceber também que ele tem capacidade de. E às vezes a gente vê uma turma dessa aqui que entra com 30 alunos, por exemplo, que eu pego às vezes um dia de sábado aqui, um dia de semana, conclui o curso 20 pessoas, 15 pessoas. Muita gente desiste do meio do caminho por diversos motivos, né? Financeiro, separou-se da mulher, o cachorro morreu, aí tem uma série de motivos aí que a gente tenta, quando o aluno começa a faltar, a gente liga para o aluno, foi que houve algum problema e tal. A gente vê que às vezes ele não se identificou com aquilo. Então, o cara experimentou aquele curso, não quero isso não. Então, tem gente que, pelo contrário, tem gente que chega nessa disciplina e antes de acabar, então, Rogério, eu quero já fazer outro curso, o que é que eu devo fazer? Eu vou sentar com ele ali no cantinho para a gente conversar, vou tentar traçar o teu desenvolvimento aqui dentro, tá? Gosto de fazer a construção do início ao fim. E aí vai tendenciar você a ser um front-end, um back-end ou um full stack. Nem todo full stack ele é bom back e bom front. Às vezes o cara é um bom back, conhece o front só para, na vaguinha de emprego, tá ali garantido, né? Aquele negócio, conhecimento vertical, conhecimento horizontal. Mas o que o mercado está exigindo hoje, o profissional é o profissional full stack. Por quê? É mais barato. T1 do que T2. Segundo motivo, não tem confusão. Tem uma briga grande entre os desenvolvedores do limite de atuação que pode fazer por aí, porque eu vou gastar recursos de servidor, se tu pode na tua tela já fazer essa crítica. Então existe essa briga entre o back e o front. É uma briga sadia, de vez em quando dá tapa, mas a gente tem cara full stack. O cara que conhece é o Severino, que até um aluno nosso no dia colocou. É o treinador, o eletricista, o cara que faz tudo. Ele dá o resultado, ele sai daqui e chega com o produto lá fora. Viu? Dúvidas? E aí tem uma frase que a gente traz para você, ó, para você testar a sua habilidade, faça projetos pequenos. Faça um projeto de front, faça um projeto de back, faça um projeto de dados. O que é que eu gostei mais de fazer? O que é que me deu menos trabalho? O que é que me irritou? O que é que me tornou mais curioso? Você tem que experimentar. Você tem que dizer, eu quero isso, será que eu quero mesmo? Se desafie, entre no projeto. Só testando você vai saber o que te motiva aí, tá? De repente você diz, eu quero ser só front-end, não quero meter em back. Tem aluno que faz isso aqui. Eu digo, o mercado vai fazer isso, vai funilar para você. Conheça um pouquinho de back. Se alguém disser, tu conhece, agora me dê umas 2 semanas para estudar. Ok? O que fazer a partir de agora? O que a gente recomenda, eu já falei isso aqui algumas vezes, começar pela base. O que é a base? Lá na matemática eu aprendi a somar, subtrair, multiplicar e dividir, salvo engano, na terceira ou na segunda série primária. Eu aprendi a matemática básica. Então, qual é a matemática básica para a ciência da computação? É a lógica de programação. Tá? Então, comece pela lógica de programação. Uma coisa que eu sempre digo, em alguns cursos, às vezes, vende lógica como sendo uma facilidade, como sendo algo que é possível, mas lógica é uma cadeira difícil de ensinar e difícil de aprender. Por quê? Imagine vocês que você vai numa livraria, fazendo uma analogia aí, tá? E tem lá, você não sabe andar de bicicleta, e nessa livraria Jaqueira, ou nessa outra aí, a Imperatriz, tem lá um livro chamado Como Aprender a Andar de Bicicleta em 10 Dias. Você vai comprar um livro, vai ler aquele livro em 10 dias e lá e vai estar doutor, que é uma coroa, uma catraca, um quadro, um freio e tal, um motor motorizado, tal. Mas tem alguma coisa que o livro não vai ensinar vocês, que é o equilíbrio. Ninguém ensina a ninguém a se equilibrar. Como é que você aprende a se equilibrar? Você desenvolve uma técnica, você cria a habilidade em andar de bicicleta. Levando queda, arrombando o joelho, quebrando o braço. Mas ninguém ensina você como se equilibrar. Mesma coisa é lógica de programação. Cada um de nós usou uma lógica hoje para chegar aqui nessa sala. E os que estão assistindo aí também.
Cada um de vocês chegaram aqui e seguiram o roteiro. Hoje eu vou ter que bater na Recife e tal, vou deixar o carro ali, eu vou de ônibus, vou Como é que você se montou aí esse projeto? Então, ninguém vai conseguir ensinar lógica a vocês. O que a gente consegue ensinar a vocês aqui é como você desenvolver habilidades para desenvolver sua lógica. Então, mesma coisa, compare sempre com o equilíbrio da bicicleta. E para isso, você precisa criar uma rotina. Pode ser leve no início. 30 minutos por dia, utilizando aquela técnica, resolvendo aquele problema, utilizando aquela linguagem. Se você não fizer isso, vai jogar o dinheiro no balde de lixo ali. Então, começar a partir de agora, sugiro, comece por lógica de programação. É uma disciplina que vai dar a você, inclusive, é isso que eu quero mesmo, não é isso? É tipo assim, experimentar, comer do azedo para ver se gosta, né? Porque cerveja é ruim, mas todo mundo bebe, né? Quer dizer, alguns que bebem. Mas, a primeira vez que eu dei um gole na cerveja, achei péssimo, mas hoje em dia eu tomo de rodo, né? Mas tem aí eu quero isso aqui, eu quero beber disso, gostei. Pô, eu gostei desse negócio, Rogério. Qual é o segundo passo? Você vai sentar e conversar. Uma rotina de 30 minutos, como na bicicleta, para andar, cair, quebrar um braço, vão entrar em desespero, vão dizer que nunca vão aprender isso. Tá? Vão se frustrar em algum momento, vão ficar de vez em quando assim pensando, pô, isso não é para mim. Mas o que vocês têm que ser resilientes, têm que ir atrás. Você quer, decisão tomada, foco e vai em frente. Tá? Participe de comunidades, comece a participar de pessoas de treino. Aí vocês mantêm um grupo chamado Café com TI. Onde a gente lá discute coisas, às vezes o cara tem um problema, tenta resolver, tem um outro aluno que resolve. São ex-alunos da treina que estão aí nesse grupo. Eles se ajudam. Quando eu vejo que eles estão enganchados, eu peço para algum professor entrar e dar uma dica aí para ver se dissolve esse nó aí, que às vezes um aluno entra aí em conflito com o outro, fica aquela discussão de vamos tentar dar uma orientação mais formal, né? Comece pela base, crie uma rotina leve de estudos, participe de comunidades e busque uma mentoria. Mentoria, seja ela remota ou presencial. No caso da Treina Recife, todos os nossos cursos são presenciais, focados em prática, tá? Todo o nosso curso, primeiro dia de aula de lógica, a gente já vai fazer uma prática, já vai construir um programa. E sim, tem cursos práticos e acompanhamento de profissionais experientes, tá? A Treina Recife, ela é habilitada pelo governo federal como um curso livre. Então, o curso livre eu não sou obrigado a que meus professores tenham nem segundo grau. Então, como curso de inglês, como curso de letras, de português, de francês, de línguas. Mas todos os nossos professores estão no mínimo mestre. E tem 3 professores nossos que são doutores. Então, veja, não é porque eles são doutores que são melhores do que os outros, não, mas são pessoas que dedicaram sua vida ao estudo e mestres e doutores naquilo que se propõe a ensinar. E são profissionais que passam o dia trabalhando, comendo grama lá no emprego dele, escrevendo seus códigos em Java e à noite vem ensinar Java para vocês. Então, não um cara desatualizado que aprendeu lógica ou algum estagiário, como algumas empresas que dizem que são concorrentes nossos, aí colocam os estagiários para serem professores lá, os alunos melhor que se destacam lá para ser professor. Mas eu não vou na pitaca, nem vou dizer de quem é para não ter problemas aí com o Instagram. Então, veja, é isso. Comece pela base, crie uma rotina leve, participe de comunidades e busque mentorias. Não espere se sentir pronto para começar. Na programação, aprendemos fazendo, tá? Você nunca vai estar pronto para nada na vida de vocês. Nunca. Por mais proficiente que você seja. Então, se eu não estou pronto e nunca vou ficar pronto, por que eu não começo agora? Então, por que eu não dou esse primeiro passo? Talvez por questão financeira eu não consiga fazer agora, talvez por desconfiança da escola, então eu vou querer conhecer os alunos, ver lá a avaliação no Google, vou tentar conversar com os alunos. A gente está aqui com 4 turmas, temos 4 salas aqui, né? Tem turma de lógica e programação, Java com Spring Boot e front-end aqui, né? São 3 turmas que estão rolando aqui dentro. A gente só funciona para efeito de aula, normalmente tarde e noite, porque tarde e noite noite e sábados, que nossos professores trabalham no outro contraturno, né? Então, por isso que a gente tem
Quando você vai se sentir pronto, então comece. Tranquilo? Perguntas aí agora e respostas. Vou tentar tornar essa live, essa palestra aqui. Não sei se eu me fiz entender, se eu fiz tirar algumas dúvidas de vocês, né? Agora, no momento de interagir para a gente ver, conversar sobre dúvidas e experiências de vocês, né? Alguém aqui já tentou programar e achou que não é para você? Então tem que saber, tentar abrir esse espaço aqui para vocês perguntarem e a gente tentar responder. Quanto é que ganha o programador inicial? Essas perguntas que você tem, essa curiosidade. Essa live aqui está aberta para qualquer pergunta. Vocês já sabem qual área gostaria de atuar? Que dificuldade está te travando hoje, né? Vamos lá, alguma pergunta aí para a gente? Pessoal que está aí remoto também? Diga, meu filho. Lúcio, diz aí, Lúcio. Mas o perfil de trabalho do lugar muito virado. Certo. Em minha empresa eu fiz um curso aqui de lógica de programação, mas também com o perfil de trabalho acho que estou faltando uma aula. Ok. E foi um curso bem interessante na época, estava muito trabalho também. Estava só tentando aprender lógica, programação, o curso, né? Entendi. Estava assistindo aquele curso de Tem. Eu tenho dúvida, tem o meu e tem o de Guanabara, né? Guanabara está assistindo outros vídeos na internet, foi bem interessante. Comecei até a rodar E por que parou, homem? Aí foi a vida, né? Casou, teve 3 filhos, os boletos alguém tem que pagar, né? Comecei a rodar alguns programas bem leves, ensinando até a primeira do senhor. Foi outro professor, foi? Ah, foi. Eu ia perguntar quem foi que lhe ensinou para você sentar. E olha. Vê, essa experiência, a gente tem que estar. Júlio, né? Lúcio. A gente tem que estar no momento bom da nossa vida para tomar decisões. Então, tem alunos aqui, às vezes, que estão em processo de separação judicial. Vem fazer curso de lógica, de bicho, vai-te embora para casa, toma teu dinheiro de volta. Tu não vai aprender. Não adianta tu tentar. Tem momentos que você tem que estar primeiro determinado. Eu quero. Eu quero em quanto tempo? Eu quero em 1 ano mudar minha vida. Eu quero em 1 ano, se me candidatar a uma vaga de programador júnior, que hoje gira em torno, pelo sindicato, se a empresa for empresa de tecnologia, né? Associada ao SINDPDPE, que é o Sindicato de Profissionais de Processamento de Dados de Pernambuco, você ganha no mínimo R$ 2.900. Pode ser pouco. Mas além disso, você tem um ticket, você tem um plano de saúde, tem uma série de outros benefícios que ficam em torno de 3.500 a 4.000 o cara que inicia, tá? O que está ocorrendo no mercado? Empresas que não são do ramo de tecnologia, por exemplo, a Treina é um ramo de educação. Eu contrato um programador para cá, eu não sou obrigado a estar afinado com o SINDPDPE, estou obrigado a estar no Sindicato de Educação. Então, eu sigo as regras de aumento de piso de salário desse cara. Então, tem muitas empresas aí que não são da área de TI especificamente, e às vezes iniciam o cara com salário mínimo, R$ 2.000 dessa faixa. Mas, com as oportunidades que estão surgindo aí, tanto a Accenture, a Avances, a Blue Technology, tem a Avanade, então são empresas que começam pagando aos funcionários na faixa de 3.500, fora benefícios. Geralmente um ticket de R$ 1.000, tem o day off, né, o dia do aniversário, então o cara tira 4.500 conto aí, no bolso ele bota 3.000 conto líquido no bolso aí. Então, essa é a faixa salarial do júnior que entrou no mercado. Hoje eu estou ganhando bem mais do que isso, eu não vou migrar de carreira para dar um ré para trás, né? Com licença da palavra aí, eu não vou conseguir fazer isso. Eu já tenho minhas contas, meus boletos vencem, todo mês eles vencem. Não dá para eu estar ganhando hoje 5.000, 6.000 reais e retornar para um salário de 3.500. O que é que você faz? Há uma mulher rica, um homem rico aí que, ó, me segura aí durante alguns anos que eu vou encerrar. Ou então tenta, de alguma forma, e os dois, no início, tentar usar freelas, né? Fazer serviço, que é uma grande vantagem da nossa profissão é essa. Eu posso simplesmente especificar um produto com o cliente lá e resolver tudo na minha casa, entregar para o cara só o produto pronto. Não preciso estar empregado de ninguém.
posso ser autônomo nessa minha parte, então posso desenvolver. Então, agora você tem que ter a determinação. Eu quero em um ano fazer o chaveamento. Então, no teu caso, tu tem que, não só o teu caso, mas eu sempre peço aos alunos que reflitam o momento de vida que estão passando. Quando todo momento bom, então não venha, não. Não jogue seu dinheiro fora, não, porque às vezes o cara atrapalha e tal, não faz o curso bem-vindo. Mas seja muito bem-vindo de volta aí, se ver com o Lucas aí as oportunidades que a gente tem, para a gente continuar. Liga aí, mais dúvidas? Então, na profissão, a possibilidade de trabalho remoto. Hoje eu tenho meu filho que trabalhava remoto para a empresa do Texas, do Texas lá. Hoje em dia ele trocou a empresa do Texas pelo César aqui. Tá? Ele era do César aqui, saiu para essa empresa lá do Texas, trabalhava em Boa Viagem, de bermuda todo dia ali, trabalhando remoto. Tá? A esposa dele também trabalha remotamente, uma empresa americana, trabalha das 10 às 7 da noite. Então tem até às 10 horas para fazer a coisa de dono de casa. No meu caso, hoje eu tenho uma ocupação. Certo. Josinho, diga lá, Josinho. Eu já tenho uma ocupação e comecei a fazer um EAD, até terminei o primeiro. Ganhou o canudo, ao Pedro Perito, ganhou o canudo, ele terminou o curso. Comecei ainda tudo início. Tá? Sim. Comecei na curiosidade mesmo. Entendi. Minha sobrinha, ela já está formando na federal, na área do trabalho. E a curiosidade, eu peguei, vou fazer um EAD e comecei. Joia. Só que o EAD é muito superficial, você assiste às aulas e, confessando, eu aprendi mais nos vídeos de YouTube do que na própria plataforma da faculdade. Aí, toda essa curiosidade, vi no Instagram, o anúncio Da palestra aí. Esse me encaixa nessa área. Vê bem, tem uma flexão importante que você fez aí. Você está no curso aí que a gente às vezes pega pessoas que estão se formando no processo de escrita da monografia, isso de Universidade Católica, da Unicap, isso da FCR, isso do Nassau, isso da Santa Helena, isso da FGV, enfim, geral, não vou citar mais nome não, para não receber um processo pela tampa aqui, alunos que estão se formando, fazendo monografia e vir fazer lógica de programação aqui. E alunos nossos do quinto período do Ciência da Computação da Católica, que nunca pegou numa máquina. Quinto período significa 2 anos e meio. O cara está fazendo de curso e não fez nada prático ainda. Está estudando o quê? Cálculo 1, cálculo 2, física básica, teologia 1, teologia 2, filosofia, sociologia. Sei lá o que é que estão ensinando lá. Então, tem uma faculdade que a disciplina de Java é como Java foi criado. Isso. Isso não vai, você não vai lhe dar nenhum conceito, não vai lhe dar proficiência. Caramba, eu na curiosidade, como é que a gente vai começar a encaixar tudo que ele está explicando? Entendi. Simplesmente você pega, vai com o aplicativo, eu estou aqui no arquivo da plataforma da faculdade, eu vou dar um exemplo, porque é um aplicativo que pode começar a brincar. O professor responde e eu encaixo o cara, pode poder começar do zero. Não, mas você pega uma curiosidade alternativa. Você conseguiu perguntar a ele? Conseguiu perguntar a ele? Sim, bom, né? Que você conseguiu perguntar. Mas eu só vim entender. Nos vídeos, outros vídeos, né? Infelizmente, a realidade que a gente está enfrentando hoje, os cursos superiores virou um commodity. Estão vendendo diplomas por aí. Então, um curso de 1 ano e 8 meses, curso de 2 anos e meio. E para quem está fazendo migração de carreira, eu recomendo, faça um curso desse aí, para ter o seu diploma. É bom ter cuidado com as aulas de YouTube, que é a operação macaquinho. Uma coisa que eu ia falar, bem lembrado, Edrine. O professor Guanabara, né? Um professor muito bom e tal, eu assisto as aulas dele de vez em quando, para ver até. O problema é que ele também tem a seguinte didática, né? Ele faz um programa todinho, desenvolve lá bonitinho, depois agora faça igual a mim. Então dá um tempinho para eu recopiar aquilo ali e fazer. Então, é o que ela chamou de operação macaquinho. Aqui é diferente. Aqui a gente faz 1 ou 2 exercícios e passa 50 para vocês fazerem em sala de aula. A gente fica no seu calcanhar, ó, vamos lá.
Vamos tentar uma técnica de você separar a entrada, processamento e saída. Aí tu não conseguiu, na hora tu vai te perguntar, Rogério, e aí? Além disso, no intervalo de aula, a gente cria um grupo de WhatsApp para cada turma, onde o professor participa do grupo e fica orientando os alunos durante o final de semana e tal, o tempo todo. O cara botou. Claro que a gente não consegue, às vezes, responder na hora, mas naquele dia a gente vai responder para o cara. Então, tem uma diferença a pegada presencial que a gente tem aqui dentro, tá? Mas é isso, Juliano não, desculpa, Jodildo. Bom, a faixa de salário hoje, o júnior vai até 4.500 e alguma coisa. O pleno vai de 4.500 a 7, 8.000. Essa faixa, dependendo da empresa, ele pode pagar um pouco mais. O sênior bom é a partir de 10 mil reais, tá? Podendo chegar a 16, 17 mil reais aí. Isso CLT, tá? For PJ pode ganhar mais. Tá? Hoje em dia tem várias empresas, como algumas parceiras nossas aqui, que quase todo o quadro funcional dele é PJ. Então ele consegue pagar um ticket maior, porém você não tem alguns benefícios, né? Como plano de saúde, você não tem, às vezes eles dão até plano de saúde. Dá um ticket também embutido no valor lá, né? Mas você não tem às vezes eu tenho um fundo de garantia, não tenho o INSS, se você não tiver uma disciplina, né? De pagar, se bem que hoje em dia ninguém consegue se aposentar mais, né? Eu mesmo já estou desiludido de me aposentar, eu estou com 40 anos de trabalho aí, mas estou esperando só fazer os 65 para poder blindar. Mas veja isso, a faixa de 4.500, júnior, 4.500 até 7,5, 8, pleno, e sênior geralmente a partir de 8, 9, pode ir até 17, tem salários aí de 3.500 euros. Então, trabalhando em Portugal, por exemplo, a faixa de salário lá, salário mínimo de Portugal, salvo engano, é 1.200 euros. Tem alunos nossos que estão lá ganhando 3.500 euros. Estão lá, gastando lá, tá? O melhor ele está aqui, recebendo de lá e gastando aqui, porque o euro fica melhor, porque o custo de dólar não é tão barato. Mas é nessa faixa de salário aí. Mais alguma pergunta? Dúvida? Desiniba, meu gente, pergunta aí. Certo. Sim. Não consigo elaboração. Só copiando. Aí eu percebo. Quem está aí com o Rodrigo, é? Está aí com o Rodrigo aqui, não? E tu falasse com ele isso, não? Ou tu tá quietinho aí? Deu uma pizza em você, não? Como é teu nome? Itaílson, vê, Itaílson, o que é que eu posso sugerir a você? A gente sempre coloca, quando o cara vai se desafiar a desenvolver um algoritmo, desenvolver um programa, ele precisa, a primeira coisa é ter domínio sobre o assunto. Ele tem que entender o que ele vai fazer. E não adianta você ler o enunciado, abrir teu notebook lá, abrir teu IDLE, teu VS Code, ou teu Python lá, PyCharm, e tentar começar a escrever. Você tem que primeiro entender o problema. Se você tivesse apenas papel, juiz e caneta, como é que você resolvia aquele problema? Acho que está faltando a você, é isso, que eu vejo. Alguns alunos têm a seguinte dificuldade. Rogério, eu leio o enunciado e não consigo entender. É o primeiro problema. Interpretar aquele enunciado. O segundo nível de alunos, eu entendi o problema, mas não consigo traduzir para uma linguagem. O não saber traduzir para uma linguagem é coisa mecânica. Sabe que o que eu leio aqui vai ser, o que eu vou receber aqui vai ser o input aqui no Python. Ou vai ser o systin read lá do Java. A primeira coisa que você tem que fazer é entender se eu digo você, ó. Teu nome é? Itaíldo. Itaíldo, é? Itaílson. Ó, eu quero um programa que leia 2 valores e gere a média aritmética de 2 notas. O problema é esse. Aí você diz, pô, eu não sei calcular uma média aritmética. Não sei. O que é que eu faço? Pesquisa, pergunta ao seu cliente. Aí o cara vai dizer, ó, a média aritmética, para tu calcular, tu vai pegar 2 valores, somar e dividir por 2. Então tu vai ter um valor 1 lá, por exemplo, ó, vai ter um valor 1, tu vai receber um valor 2, vai calcular uma média aritmética aqui, que vai ser o valor 1 mais valor 2 dividido por 2. Nessa variável aqui eu vou ter a minha média aritmética calculada. Por exemplo, eu tirei aqui 10 e aqui eu tirei 8.
Primeiro valor foi 10, segundo valor 8. Como é que vai ser isso aqui, ó? Se 10 mais 8 dá 18, dividido por 2. Isso aqui vai dar 18 por 2. Minha média aritmética entre esses dois valores é 9. O que é que eu fiz aqui? Não implementei uma linha de código. O que é que eu fiz? Eu estou com o enunciado na cabeça e estou entendendo como é que eu resolvo isso. Por isso que eu digo, o primeiro passo é ter domínio sobre o assunto. Eu sei fazer a média aritmética, se não sei, eu pergunto. Pergunto a quem é meu cliente. Quem é seu cliente? Esse professor. Rodrigo, eu não consegui entender o que está falando aí. Então, para mim está grego. Mas tu tem que avaliar. A dificuldade é do enunciado para montar esse croquis aqui, ou é daqui para implementar na linguagem Python? Qual é a tua dificuldade aí das duas? O que é que você avaliou ou é das duas? Não pode. Não trabalho. Pronto, beleza. Aí o código é mais fácil. Se o problema for o código, é mais fácil. Você vai ver o que você vai ter de entrada aqui, vai virar lá no Python input. Aqui vai ser o processamento e a saída vai ser o print lá. Você vai exibir lá o MA, a média aritmética. Então, veja, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter domínio sobre o assunto, primeira coisa, entender o que vai fazer, esclarecer para o cliente a dúvida, separar suas ferramentas, quais são as variáveis que eu vou utilizar, V1, V2 e MA. Como é que eu calculo MA? Vou lá no Google, pesquiso, calculo assim, legal, e o final vai ter isso aqui. Feito isso, eu vou escrever agora meu programa em Python que vai fazer isso aí. Então, acho que como é que você está, nos intervalos de aula, você está conseguindo fazer algum exercício, está dedicando tempo para estudar ou está só na sala de aula? Aí você não vai aprender, não, vai jogar seu dinheiro ali. Ó. Se anda de bicicleta só nas aulas de bicicleta teórica, não, né? Você tem que andar todo dia, não tem? Tem que pegar todo dia, pegar um enunciado. Rodrigo, Rebeca, ou eu, não entendi nada disso aqui. Me explica de novo aí. Com certeza o Rodrigo vai chegar para tu, ó, tenta assim, 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 tal. Se você não mirar, não se dedicar, não tiver curiosidade, resiliência, lembra aqueles conceitos que eu falei lá atrás? Ele falou lá no início, eu acho que foi no 4 ou no 5, né? Foi no 4. Bom, acertei de primeira aí. Curiosidade, resiliência, criatividade, organização, que é sinônimo de disciplina. Eu preciso resolver um problema por dia, nem que seja o mesmo, só não invente decorar. Pega um problema hoje, vou fazer esse, meia horinha por dia, se isola de tudo, mas já não consigo me isolar. Vai para um Carrefour desse na vida, vai para Ferreira Costa, uma área de café ali, senta, leva um computadorzinho, um papel. Agora entendi, não, Rodrigo, ele vai lhe auxiliar. Se ele auxiliar, me chama que eu lhe auxilio. Agora você tem que não, é uma crítica também, mas que espero que você entenda como uma crítica construtiva. E ele deve ter dito isso a vocês, né? E o que você vai precisar aprender de Python para o curso de segurança é para escrita de scripts. Vai ter script, você vai utilizar o Python para escrever scripts e vai utilizar estruturas condicionais, repetitivas e imperativas, essas três estruturas. Então, o que você precisa, na realidade, é usar mais o teu tempo diário para... Reserva 30 minutos. Tu trabalha o dia todo, 8 horas por dia? Trabalha sentado ou na... Então, cara, como é que tu faz? Acorda, começa a acordar. Tu já deve acordar cedo, né? Você tem boca de feira, então não dá nem para acordar de 3 para estudar até. Bom, arruma um tempo, arruma 1 hora da tua vida, do teu dia. Diga, essa hora é para mim. Pense no seu objetivo. Pense o seu objetivo, escreva o seu objetivo. Bem grande no papelzinho assim, colhe no espelho do seu quarto assim. Todo dia você lê aquele objetivo, como um mantra. E reserve 30 minutos do seu dia. Porque se você só assistir aula, você vai estar jogando dinheiro ali, naquele balde de lixo. Sendo bem sincero com você. Não consegue aprender. Diga mais aí. Tu que está pensativo. Tu. Tem várias oportunidades no mercado, né, que a gente vê por aí. O ano passado a gente conseguiu empregar 40, esse ano já vamos com uns 8 ou 9 alunos já empregados também. Mas bem, a gente fica aqui à disposição. Tá? A palestra, basicamente, ela tinha
esse teor, de despertar em vocês essa curiosidade para saber se programação é para mim e como é que vocês vão sair daqui com que resposta. Bom, eu não saí com resposta daqui, Rogério. Eu não sei se a programação é para mim. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, fazer algum curso, alguma coisa, seja ele online ou presencial, para que eu saiba se é isso que eu quero para mim. Ponto. É de 8, de 9, até 17. É das 8h30 às 17. É o cara arrumar confusão com a mulher, viu? Com a mulher, com o companheiro, com a companheira. Somente o curso de segurança, que são. A gente está durante a semana, mas tem um curso de. São 11 meses, imagina, 11 meses, o cara. 11 meses não tem sábado para nada, com exceção sábados de feriado e tal, que a gente dá essa oportunidade, né? Só para dar uma finalizada aqui para a gente, fazer o sorteio aí, vocês. A gente. Diga. Vou falar aqui agora deles, tá? A gente tem esses 3 cursos aqui, tá? O primeiro é do zero ao full stack, que é a formação do desenvolvedor full stack. É um curso de 8 meses, de 165 horas, tá? Mais um projeto real. É um curso que você tem a lógica de programação com Java, porque essa é a base para todo mundo. Você vai exercitar a lógica agora com a linguagem Java, a linguagem diferente, a linguagem mais verbosa. Aprende o paradigma de orientação a objetos. Depois, SQL, que é a linguagem para acesso a banco de dados, como construir um banco de dados, como consultar e como manipular. Aprende a utilizar o Git e o GitHub, onde você vai armazenar todos os seus fontes lá, todas seus programas. Aprende o Spring Boot, você aprendeu aqui o Java, aprendeu a orientação a objeto, aprende a carregar pedra, aqui está o carro de mão. Aquele facilitador para você desenvolver suas aplicações. Aqui acabou a parte de back-end. Você sai pronto aqui com todas as suas APIs prontas, disponíveis para você utilizar. Lembra que a API, o negocinho fica aqui que o front-end vai chamar essa API para realizar alguma coisa. Aí começa front-end, tem toda a parte de HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, depois o carrinho de mão, o React. Quando acaba aqui, você está com o front-end pronto. E aqui também você aprende a juntar o front com o back. O projetinho está pronto. Ao longo você tem os Scrum, que são métodos ágeis, e a parte principal aqui, que é a orientação profissional, onde a gente traz uma pessoa aqui para ensinar vocês como é que prepara seu LinkedIn, como é que você monta seu currículo, como é que você se comporta numa entrevista. Eu tenho muitos alunos aí que chegam, Rogério, eu estou com meu currículo, ninguém nem lê. Lembra que os currículos hoje são analisados por robôs. Então, currículos colunares, robô não lê. Então, fica bonitinho, uma coluna lá com tatatá e uma coluna outra. O robô nenhum lê aquele negócio. Faça currículo cheio. Uma página só, sem foto, um currículo para cada vaga que você vai participar. Tá? Não tem currículo como a gente fazia antigamente, botava no envelope amarelo, batida da máquina, na minha época, né? E saia distribuindo cópias pelo mercado aí. Isso não se tem mais hoje. Você tem que estudar a empresa antes da entrevista. O que aquela empresa faz, como é que ela se comporta, se tem algum conhecido seu que trabalha lá, ou alguém que conhece alguém para dar dicas.
contrato aí que responde a gente. E a parte de orientação profissional deve ser aqui, óbvio, que é isso aqui, ó, como desenvolver aplicações seguras. E aí a lógica vai ser importante aqui, você vai ter que entender o código, como é que eu deixo esse código seguro? Como é que funciona o while aqui? Como é que funciona o if? Como é que funciona o for? Tem que capacitar, tem que entender isso. Tem teste, que é teste de penetração. Você vai atacar a empresa, vai simular o ataque a empresas para saber se ela tem alguma vulnerabilidade. Claro que aqui a empresa é fictícia, tá? A gente não vai tentar aqui. Você pode ganhar muito dinheiro com isso aqui, tá? Você não dá para você simplesmente tentar atacar uma empresa e depois dizer, ó, tentei te atacar e deu brecha aqui. Você vai ser preso por causa disso. Tem que pedir autorização ao dono da empresa e dizer, ó, você permite que eu faça um teste, um pen teste com vocês, para verificar as vulnerabilidades. Isso aqui vai ter um de segurança também. Resposta a incidentes, tem um vírus lá, zero dele, né? Lançou hoje. Como é que a minha infraestrutura está respondendo a esses incidentes? Como é que eu tenho que me preparar para responder? E por fim, a parte de inteligência contra ameaças, né? Ameaça cibernética. A gente tem parcerias aqui com a Black Belt IT, a empresa que vai estar aqui dia 21, para fazer uma orientação, dia 23. Vem aqui para a gente e a gente está fechando a parceria também com a BidWeb, que é uma das empresas, grandes empresas aqui de segurança do Recife. Tá? Então, esses são 240 horas, mais 52 horas de projeto, 11 meses. Então, essas três formações a gente tem aqui genérica, além dos cursos de pequena duração, como end-to-end, curso só de React, né? Front-end, curso de lógica de programação. Native para fazer aplicativos. Native para fazer aplicativos mobile, né? Para fazer aplicativos mobile, você saber de lógica, como é que eu construo um aplicativo, um appzinho. Os cursos de pequena duração também são do zero? Desculpa. Não, tem que saber lógica. Tem que saber a lógica, né? Todos os nossos cursos que estão aí, os três, não escapa de lógica não, porque uma hora ou outra vai precisar. Então, se ele fizer sem lógica, ele vai trabalhar lá na frente. Pronto, no caso, eu quero fazer um curso de pequena duração de lógica de programação. Tem? Temos. Gente, tanto aos sábados quanto à noite. Agora só tem aos sábados com inscrições abertas. Porque a noite começou essa semana, segunda-feira. O curso de lógica começou segunda-feira e o meu que está no sábado rolando, está na segunda aula, né? Tem a terceira aula agora e a quarta. Quais dias? É isso que eu quero para a minha vida, né? Quais dias da semana e horário? Mas diga, Simone, qual curso você tem interesse? Pergunte. Simone, qual é o curso que você tem interesse? Você já perguntou, né? Não respondeu ainda. Bom, é isso, gente. Então é isso que eu queria passar para vocês, vocês perguntaram. Serve tecnologia para mim, vocês têm que experimentar. Isso é vocês. Eu vou Segurança. para vocês. Segurança, né? Segurança, segundas e quartas. Terças e quintas. Desculpa, terças e quintas, das 19 às 22. Qualquer dúvida, você fala no Instagram aí no direct, que a gente tem que dar todas as informações. Pronto. Então, veja, a ideia da gente é tentar deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha, tirar essa pulguinha atrás da orelha, e para fazer como a Bia colocou ali, será que eu tenho habilidade para isso? Eu tenho tesão para isso? Se eu tiver tesão também, não venha não. Eu particularmente, na hora que eu consegui construir o meu primeiro algoritmo, meu primeiro programa na época que chamava algoritmo ainda, é uma felicidade estúpida, assim, eu consegui fazer, então. E é como você andar de bicicleta. Você faz, quando você aprende, você não esquece mais nunca. Fica um pouquinho enferrujado e tal, mas de novo assim é bom demais. Mira de 6 meses ao ano, liga novamente. Josilão, como é o mercado, tanto para programação, para dados e para segurança? Na hora que você falou, o mercado hoje está para zero flash tech. É o mercado mais carente hoje. Esse mercado aqui está muito carente. Tanto é que as empresas têm nos procurado, inclusive a BidWeb, estou para fechar a parceria com a Flórida, né? Teve uma reunião para a gente tentar ver se a gente consegue pegar o melhor aluno nosso e já oferecer ele pelo menos um estágio dessa empresa. Veja, na área de segurança, na empresa eu tenho 1 ou 2. Dados, 1 ou 2. Full stack, 8, 9, 10. Então, o mercado hoje ainda está, esses 3 cursos aqui, ó. A maior oferta de mercado hoje está
aqui. Aqui está meio acanhado ainda, porque aqui no próprio aqui. Agora está começando a disputar agora as empresas entenderem que tem um cara que entenda de dados, é importante para a empresa, tá? Na área de segurança também, o cara do hacker do bem, né? Só que aqui você não tem, você vai ter 3 ou 4 analistas, se você empresa é muito grande. Mas você tem um cara de segurança ou 2, porque tem um não tem nada, né? Então o mercado aqui hoje que está mais competitivo, ofertando vagas, esse daqui, segundo esse. E terceiro, esse aqui vem até pelo próprio falta de gente aqui no mercado, tá? Eu vou participar amanhã depois de um congresso e vai ter uma discussão grande lá de segurança, tá? Eu vou tentar ver se acho trago mais parceiro para cá para a gente ofertar pelo menos uma vaga de emprego aqui nesse curso no final de melhor que sair. Em relação ao inglês, tem que ter Leitura e compreensão. leitura e compreensão. Falar de carreirinha só se você for quiser trabalhar para fora, né? Portugal, Espanha, Finlândia, Irlanda, Japão, mas a necessidade premente é você conhecer, pegar um texto técnico, obviamente, que é o inglês instrumental, né? Conseguir ler e interpretar. No caso, para linguagem, tem a repetição, um inglês que é básico próprio para ele, né? Você não precisa saber inglês técnico. O vocabulário do próprio inglês é muito restrito. A língua inglesa, o vocabulário é muito pequeno. E do inglês técnico é menor ainda. A gente está planejando agora para agosto, com essa dificuldade que você está tendo aí, eu tenho você sei se é sua, justamente em inglês, interpretação e conversação. Um curso de 6 meses, focado nessa área de TI. Tá? A gente vai estender um pouquinho para a conversação também, mas é um curso de inglês que a gente está lançando aqui agora em agosto também. Mas o inglês é necessário até porque toda a documentação das linguagens são feitas em inglês. Se bem que hoje essas barreiras, você pega aquele inglês lá, instala o tradutor lá no Google Chrome, no Edge, e traduz para você lê tudo. Tá? Então, se não for para você falar de carreirinha com alguém, o inglês pode ser superado com isso. O que eu recomendo mesmo que você não conheça bem inglês, tente ler em inglês. Não entendi nada, Rogério. Tenta traduzir e volta para lá. Agora eu estou entendendo. Vai usando essa prática que é você forçando sempre a barra para a leitura de inglês. Bom? Viu mais? Qual vai ser o dia e o horário dessa aula de inglês? Não temos ainda. O calendário será lançado a partir de agosto. Ok? E aí, queridos? Sorteio, né? O que acharam aí? Deu para tirar algumas dúvidas e tal? Saindo daqui que outros chegaram. Peraí. Veja, a gente está aqui à disposição de vocês, tá? Eu fico sempre aqui até as 8 horas da noite. Diga para cá. Professor Rafael, Diga para cá. quais dessas áreas pagam melhor no mercado? Do zero ao full stack, do zero ao cientista de dados e do zero ao analista de segurança? Segurança. O valor estimado? De em torno de quanto? 30% a mais do zero full stack. Na faixa de julho para dezembro. Porque o profissional, por exemplo, aqui você não pode utilizar, uma coisa ruim desse curso, você não pode utilizar a inteligência artificial. Por motivos óbvios. Na hora que você diz, eu quero fazer um playtest na empresa tal, toda hora que você pergunta isso para uma IA, ela vai guardar aquilo como informação para você. Para retroalimentar para demais caras. Então, o único defeito desse curso, que eu não acho um defeito, eu acho uma virtude, é não poder utilizar a inteligência artificial. Tem que ser na tora, ou é você ou não é você. Então, o que melhor paga hoje é esse aqui também, os mais sendo cientista de dados é uma figura meio utópica, que existe na realidade um analista de dados. Cientista de dados é uma figura que tem um espectro muito grande, mas tem gente que verticaliza na parte de IA, tem gente que tem uma especialização diferenciada aqui. Inclusive, nesse caso aqui, os melhores salários também chegam aqui, mais altos. E o zero full stack, então você se transforma em o que a gente chama de DevOps. É o cara que chegou como analista sênior, conhece tanto de desenvolvimento quanto de infraestrutura. É o caso do meu filho que está lá no SES, voltou agora da empresa texana para aqui para o SES School. Acho que deve ter recebido mais aqui mesmo, né? Mas o secretário da renda ainda não me deu o exame de volta ainda, mas deve estar decidido. O curso de segurança é à tarde? Não, só temos curso aqui à noite e aos sábados. Mais alguma?
Não. Dúvidas? A segurança que eu estou fazendo é só o Python, né? Que eu vou. Full Python. Somente. Já outras coisas eu vou. Veja, você vai, o ideal é que não é nem Python, né? Você vai ter o Python sim, mas são as estruturas imperativas, condicionais e repetitivas. Você vai ver o while no código Java. Você tem que entender o que é que faz um while, não laço e repetição. O que é que faz um for. Então você vai analisar código, nessa parte que deve SecOps, né? Que é a parte de. Essa parte aqui do item 3. Você vai analisar quais são as vulnerabilidades que tem naquele código, tanto a parte do front quanto do back. De repente o cara coloca uma URL lá aberta, sem nenhum token de autenticação. Você vai ter instrumentos para verificar se aquele seu sistema está protegido contra ataques cibernéticos. Aí você vai ter que eventualmente abrir um código desse, por exemplo, um while lá, você tem que ver o que faz um while. Você deve saber programar um while em Java, a estrutura dele é muito parecida com a do Python. Bom? Esse curso de inglês que eu vou abrir é mais focado na programação. Veja, leitura, compreensão e conversação, tá? Um curso de 6 meses. Acho que vai ser segundas e quartas, terças e quintas também. Mas ele, veja, não adianta a gente focar na programação, porque, veja, os artigos que a gente vai trabalhar de interpretação são artigos técnicos. Então, você tem um Python lá, estrutura while. Vai pegar o manual do Python lá, todo em inglês, vamos trabalhar esse texto hoje. Vamos tentar ler esse texto hoje aqui. Aí você vai olhar e não vai entender nada. Aí a professora vai picotar, vai virar os cognatos, falsos cognatos, toda aquela parte lá. Não vai ser aquele negócio de verbo to be, não. É uma coisa mais focada em inglês instrumental, tá? Focado na área de desenvolvimento. Agora, a professora possivelmente não sabe desenvolver nada, ela vai saber entender o texto, compreender e passar para vocês. É focado nisso. E a conversação seria para vocês utilizarem na entrevista, né? Às vezes o cara está entrevistando você, numa vaga, eu vou chavear para inglês aqui agora. Aí chaveia para inglês, você tem que se apresentar em inglês. Então isso a gente vai fazer uns ensaios aqui, você vai. Talvez a gente não consiga até ter uns bons créditos aí desse curso. Alguma pergunta aí? Não. Ok, queridos, vamos embora. Queria deixar só outra mensagem. A jornada do conhecimento é desafiadora, mas o destino vale cada esforço, tá? Isso aí para cada um de vocês refletir e diga no final. Em relação ao financeiro, a gente entra em contato pelos valores. Pode ser, pode conversar com o Lucas aí fora, já tem o WhatsApp para ele já deve ter o contato aí, né? E ele entra em contato, passa todo aquele históricozinho que tem ali, com valores, como é que paga e tal, com a inscrição, toda essa parte aí para vocês. Como é que vai ser o sorteio aqui, tá jovem? Aqui tem um squeeze, 2 canecas, um outro squeeze.